E a gente vai falar do Flamengo agora, Campeonato Carioca. Flávia Amêndola chegando com todas as notícias do Rubro Negro. É isso, Renata, Jackson, o pessoal que está acompanhando o Bom Dia Fox. Primeiro, que entrevista maravilhosa do eu estava aqui acompanhando, muito boa. Mas falando um pouquinho de Flamengo, também tem coisas polêmicas nessa sexta-feira. A principal delas é envolvendo o Jorge Jesus. A gente já está até um pouco cansado de falar do Jorge Jesus, mas quando o Benfica diz que pretende demitir o Bruno Lage, o nome do Jorge Jesus, obviamente, surge em todos os jornais portugueses. Hoje, 3 jornais portugueses na sua capa, colocaram o Jorge Jesus como um dos alvos do Benfica em caso de confirmação da demissão do Bruno Lage. A informação que a gente tem é que o Jorge Jesus não sairá do Flamengo nesse momento, até porque ele renovou o contrato há poucos dias, há poucas semanas. Ao que tudo indica, todas as competições vão acontecer, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, e o sonho do Jorge Jesus de voltar ao Mundial, caso vença a Libertadores, também pode acontecer. Então, talvez, pode haver um contato para, quem sabe, quando acabar o contrato do Jorge Jesus com o Flamengo no meio do ano que vem. Para esse momento, é muito difícil. Inclusive, o Benfica tem outras prioridades. Fala muito também na imprensa portuguesa do nome do Marco Silva, e aí o Jorge Jesus seria uma espécie de segunda opção. Mas fato é que a possível demissão do Bruno Lage lá em Portugal deixa o burburinho quente aqui no Rio de Janeiro sobre uma possível saída do Jorge Jesus, viu? Aí, Flávia Amêndola trazendo informações do Flamengo, diretamente do Flamengo, né? Particularmente ali do Jorge Jesus. Ô, Mano, Flávia Amêndola à disposição, temos aí a capa do jornal Record. Essa é uma situação que está para se definir aí do Benfica. Pode ser que o treinador Bruno Lage caia fora, e aí, hein? Como que seria toda essa situação? O que você, se fosse Jorge Jesus, o que você faria se viesse convite de lá? Ô, Mano. Então, Jackson, é uma situação delicada. Primeiro, o Jorge Jesus ele está sozinho no Brasil. Ele não trouxe a família junto com ele. Ele está aqui sozinho. Mas, pelo outro lado, a gente tem que analisar o cenário profissional também. O Jorge Jesus, na carreira toda dele, ele nunca teve o protagonismo que ele tem tido agora à frente do Flamengo. Ele nunca teve. Então, é uma situação que ele tem que ponderar. Ele quer o quê? Continuar como protagonista no cenário profissional, ou ele está com saudade da família e quer ficar mais próximo dos amigos e voltar para a terra natal? É um dilema que ele tem que conviver diariamente ali, e só ele pode responder. Eu, se fosse Jorge Jesus, eu não trocaria agora o Flamengo por Portugal, por qualquer time. Pode ser Porto, pode ser Benfica, pode ser Sporting. Não trocaria. Eu não trocaria. Nenhum time português hoje vai dar para ele a possibilidade dele se tornar tão protagonista quanto o Flamengo tem dado ultimamente. O Flamengo, em qualquer campeonato que ele dispute, ele vai brigar pelo título. Pode ser Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Hoje, dentro da realidade europeia, o Benfica não tem a força que o Flamengo tem aqui. O Benfica não brigaria hoje por uma Champions League. Ele briga pelo Campeonato Português. Inclusive, ele também está abdicando do Campeonato Português, porque o Porto agora já conseguiu abrir 3 pontos de vantagem e o Benfica possivelmente vai perder mais um título. Mas eu tenho uma pergunta pro Flávio. Inclusive, bom dia, Amêndola. Prazer falar contigo. A imprensa portuguesa tem comentado bastante que o presidente do Benfica está ligando com frequência para o Jorge Jesus e eles têm marcado reuniões aí virtuais. Procede isso, Flávio? Mano, essa situação, o Luiz Felipe Vieira e o Jorge Jesus, eles são muito amigos. Inclusive, o Jorge Jesus, quando estava no Flamengo, ele foi flagrado em uma das idas dele a Portugal, jantando com o Jorge Luiz Vieira. Então, surge essa informação, mas muito por conta da proximidade desses dois. O Jorge Jesus já disse também em algumas entrevistas que é amigo pessoal do presidente do Benfica. Então, essas ligações são corriqueiras, isso costuma acontecer. Mas é claro que quando a gente não sabe o teor dessa conversa, mas deve ter alguma coisa aí, vai voltar, quando é que você vai vir? Porque todo mundo sabe do desejo do Jorge Jesus de retornar ao Benfica, de retornar a Portugal, como você bem disse, principalmente por conta da família dele. Embora ele tenha se adaptado muito bem ao Rio de Janeiro, a casa dele é Portugal, embora ele tenha gostado tanto do Flamengo assim. Mas nesse momento, uma opinião, vendo todas as declarações do Jorge Jesus e até conhecendo um pouco dele do dia a dia, ele não vai largar o osso, ele não vai sair do Flamengo nesse momento, que ele encaixou o time, um momento importante dessa temporada que vai ser retomada. Então, eu acredito que se houver um acordo, vai ser um acordo para o final do contrato do Jorge Jesus com o Flamengo. Nesse momento, inclusive, as informações que vêm do Flamengo é de muita tranquilidade. Assim como em outras vezes, o nome do Jorge Jesus esteve ligado ao Benfica.
Então, eu não acredito que o Jorge Jesus saia nesse primeiro momento. Pode haver um acordo para posteriormente, mas nesse momento eu não acredito, conhecendo principalmente o Jorge Jesus. Ainda tem aquela história do Mundial, quando o Flamengo foi derrotado no vestiário, os jogadores e o Jorge Jesus fizeram um pacto para eles retornarem ao Mundial de Clubes. Então, eu imagino que o Jorge Jesus não tenha a pretensão de sair do Flamengo ainda em 2020. Ainda tem muita coisa para fazer no Flamengo, né? Paulo Lima, você concorda aí com a opinião do Mano? A gente sabe que esse interesse do Benfica não é de hoje, já vem cavando ali a volta do português lá para a terra dele, mas o futuro dele tem que ser no Flamengo ou em breve ele tem que voltar para Portugal? Renata, você, o Jackson, o Mano, né, o Amêndola, todos que nos acompanham aqui diariamente nos canais Fox Sports, sabem que essas coisas que o torcedor do Flamengo às vezes é incompreensivo na maneira que a gente fala. E o Mano dissertou exatamente o que eu venho dizendo aqui, que às vezes cria até uma certa animosidade com boa parte da nação rubro-negra. Ele tem que agradecer, sim, ao futebol brasileiro, gente. É o que o Mano falou. Protagonismo foi aqui. Foi no Brasil, foi no Flamengo, foi com a torcida brasileira, foi com a torcida do Flamengo, foi com o nosso futebol que ele foi campeão da Libertadores, foi com o nosso futebol que ele foi campeão brasileiro, foi com o nosso futebol que ele ganhou 2 títulos já em 2020, foi com o nosso futebol que ele chegou à final da Copa do Mundo, da final do Mundial de Clubes contra o Liverpool. Foi sim, é aqui. Aí o torcedor, porque eu estou com o Flamengo. Não, é a realidade dos fatos. É isso. O Mano foi perfeito. O protagonismo que ele tem hoje, aos 65 anos, ele não teve momento algum em Portugal. Foi campeão pelo Benfica. Sim, foi. Os 2 grandes clubes de Portugal, lá no Sport e no Benfica, né? Agora está todo mundo querendo que ele volte para lá. Mas a vitrine do Jorge Jesus é aqui. A questão da renovação dele com o Flamengo, sabe-se muito bem que ele teve que baixar o salário porque ele cresceu o valor das premiações. Então, a cada título que ele conquista no ano passado, com os títulos conquistados, ele ganhou aproximadamente 2,5 milhões de euros com as conquistas que o Flamengo teve, coisa que nenhum técnico do futebol brasileiro ganhou, e isso dá a ele essa visibilidade. O que acontece é que esse ano o futebol praticamente não tem mais o que acontecer. É como o Euler falou, que eu defendo o final dos campeonatos estaduais, tira do calendário. Ele vai até o final do ano com o Flamengo, consequentemente até o final do Campeonato Brasileiro, e na virada do ano, a multa dele cai para 500 mil euros. Aí sim, pode ser uma oportunidade para voltar para Portugal. Mas eu estou com o Mano. Eu não deixaria o futebol brasileiro, não deixaria o Flamengo de jeito nenhum para voltar para o futebol de Portugal. Não que a praça do futebol de Portugal seja menos importante, ela não tem a visibilidade que tem as principais ligas do futebol da Europa, como a Itália, a Alemanha, a Espanha, né? A própria França, né? E, consequentemente, o futebol inglês. Ela está lá embaixo. Tivemos aqui, inclusive, recente no Expediente de Futebol, um especialista em economia dizendo que o futebol brasileiro arrecada muito mais em termos de marketing e publicidade do que o futebol português. Ou seja, a visibilidade está aqui. Mas não vejo a saída dele, não. Eu não vejo, não. A questão da família, olha, gente, pega um aviãozinho, vai para lá, não tem nada, né? Nossa, rapidinho, 8 horas, 9 horas de viagem, pega uma licença com o Flamengo, depois de uma conquista do título. Não se dão sempre 4, 3 dias de folga, por que não? Traz a família para cá, adaptação mais difícil, mas ele vive o Flamengo, ele respira o Flamengo. Era que nem o seu Telê no São Paulo. O seu Telê no São Paulo não tinha casa. Ele dormia no CT. Dormia no CT, acordava e dormia no CT, o seu Telê Santana, que o Euler citou aí, com quem eu convivi muito tempo. Então, assim, quer fazer sucesso, é empenho e dedicação. E isso não falta ao Jorge Jesus.